Muitos dizem que a voz mais bonita de todos os tempos era de um homem chamado Freddie Mercury. Ele era talentoso. Sua voz tinha um timbre que chamava a atenção de quem escutava. Freddie Mercury viveu pouco, mas intensamente. Em 1991, ele deixou esse mundo por causa de uma doença devastadora, a AIDS. Como foram suas últimas horas de vida? É exatamente isso que eu contarei para vocês no vídeo de hoje. Eu sou o Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal. Vocês estão preparados para se emocionarem com a história de Freddie Mercury? Eu já vou avisando que sua vida é repleta de alegrias, mas, como todos sabem, o fim é trágico. Nascido em 1946 como Farrokh Bulsara, em Zanzibar, na Tanzânia, Freddie começou no mundo da música logo cedo. Com apenas 7 anos de idade, ele começou a estudar piano em Mumbai, na Índia. Anos depois, exatamente em 1964, Freddie e sua família foram morar em Londres. Lá, Freddie iniciou os estudos em design gráfico na Ealing Technical College and School of Art, se formando no ano de 1969. Muitos acham que essa graduação de Freddie foi perda de tempo, mas a verdade é que o curso de design gráfico foi crucial para que, anos depois, Freddie pudesse criar artes incríveis para sua banda. Mas o então designer gráfico tinha muito mais jeito para a música. Além da linda voz e do conhecimento em piano, Freddie apresentava uma aparência um tanto peculiar. Ele tinha 4 dentes a mais. Em vez de 32, como é mais comum, Freddie tinha 36 dentes. Seu visual chamava a atenção, assim como seu talento. Alguns dizem que, por ele ter mais dentes, sua boca era mais larga, o que potencializava a voz do cantor. Mas isso é apenas uma lenda que nunca foi comprovada. Foi durante uma graduação que Freddie conheceu 2 rapazes que entrariam para sempre na sua vida: Roger Taylor e Brian May. Eles formavam uma banda chamada Smile, e não demorou muito para Freddie entrar no grupo musical como vocalista. Ao se tornar o frontman da banda, Freddie e seus amigos mudam o nome do grupo para Queen. Anos depois, exatamente em 1971, John Deacon passou a integrar a banda. Os 4 jovens talentosos então começaram uma carreira musical sem ter ideia que conquistariam o mundo inteiro. O primeiro álbum da banda foi lançado em 1973 e intitulado simplesmente como Queen. Em 1974, o segundo álbum foi lançado e se chamava Queen 2. Mas foi o álbum Sheer Heart Attack que alavancou a carreira dos caras. A partir daí, a banda começou a deslanchar. Pouco tempo depois, a banda foi para uma casa alugada na cidade de Herefordshire e compôs o álbum A Night at the Opera e a lendária canção Bohemian Rhapsody. A música era feita no estilo rock, mas tinha alguns toques de música clássica. O resultado? Sucesso e muito dinheiro no bolso dos integrantes da banda. O Queen estava indo longe, tinha feito shows na Europa e até no Japão. Nessa época, Freddie vivia 2 momentos únicos da sua vida. Um com a banda, o outro com a mulher que amava, Mary Austin. Os 2 tinham se conhecido quando ela trabalhava em uma loja de roupas e logo começaram a se relacionar. Quando eles se conheceram, ela tinha 19 anos e Freddie 24. Logo depois de se conhecerem, o casal começou a morar junto na cidade de Kensington. Bom, Freddie até chegou a pedir Mary em casamento, mas essa união nunca aconteceu. Em um certo momento da relação, Freddie disse que tinha certeza que amava Mary, mas também revelou seu interesse por homens. Mas não se engane achando que fez com que os 2 se afastassem. Eles terminaram o namoro, mas um amava o outro. Freddie e Mary foram bons amigos até o dia da morte do cantor. Freddie já tinha se consagrado como um grande músico. Sua banda já tinha conquistado um enorme público e a situação financeira dos integrantes da banda não podia ser melhor. Porém,
Um acontecimento na vida de Fred comprometeria sua carreira. No início dos anos 1980, uma epidemia de HIV atingiu alguns centros nos Estados Unidos, Reino Unido e em outros lugares do mundo. Nessa época, os médicos começaram a perceber que o vírus afetava principalmente alguns grupos, os homossexuais e os usuários de drogas. Naquele tempo, não havia muitas informações sobre como fazer sexo seguro e nem se falava sobre os riscos de contrair as DSTs. Na verdade, o vírus tinha sido contraído por muitas pessoas, fossem elas heterossexuais ou não. Mas as comunidades de gays recebiam destaque por parte do governo. Pois bem, meus caros amigos, infelizmente Fred Mercury foi uma das pessoas que contraiu HIV e, a partir disso, seu fim teve início. O preconceito das pessoas e o descaso dos governos fizeram com que Fred Mercury e outras pessoas com HIV sofressem as consequências. Fred foi diagnosticado no ano de 1987 e, pelo fato das pessoas terem um sério preconceito contra as pessoas com HIV e AIDS, ele preferiu esconder sua condição por um bom tempo. E adivinha quem foi a primeira pessoa a saber que Fred tinha sido diagnosticado com HIV? Isso mesmo, a melhor amiga do cantor, Mary. Apesar do amor assumido entre os dois, durante muito tempo, Mercury se relacionou com o outro amor de sua vida, um homem chamado Jim Hutton. Mas vamos ao que interessa. Ao receber o diagnóstico de HIV positivo, Fred não apresentava nenhum sinal de que estava doente. Muito pelo contrário, o cantor estava vivíssimo. Mas com o tempo, o vírus começou a fazer efeito. Fred tentava esconder a todo custo que estava doente, mas os tabloides conseguiam raras fotos do cantor, e as imagens mostravam que ele não estava bem de saúde. No dia 18 de fevereiro de 1990, Fred Mercury fez sua última aparição pública. O Queen recebeu uma homenagem no Brit Awards, em Londres, sendo condecorado por sua contribuição à música britânica. Durante a apresentação, ele nem chegou a abrir a boca, mostrando que realmente não estava bem de saúde. Seu último show com a banda aconteceu no dia 9 de agosto de 1986, no Knebworth Fest. Apesar de não fazer mais shows, em 91, o cantor fez seu último trabalho na frente das câmeras, gravando o clipe do These Are the Days of Our Lives. Nesse clipe, ele já se apresentava muito magro e fraco. Meses depois, exatamente em novembro de 1991, a saúde de Fred Mercury começava a ficar extremamente debilitada. Peter Freestone, que era assistente de Mercury há 12 anos, estava vendo o brilho de uma estrela se apagar. Nos últimos meses de vida do cantor, ele teve de colocar um catéter venoso central por onde o homem recebia os medicamentos. Em vez de ir ao hospital tomar os medicamentos, Peter Freestone e Joey Fanelli, o cozinheiro da casa de Fred, aprenderam a dar os medicamentos e cuidavam do cantor. Durante o último ano de vida, Mercury não tinha mais tanta energia e já não conseguia fingir que estava tudo bem. No dia 23 de novembro de 1991, Fred sentia que iria deixar esse mundo. Essas seriam suas últimas horas de vida. E, finalmente, cerca de 48 horas antes de morrer, Fred resolveu assumir publicamente que era HIV positivo e tinha AIDS. O cantor disse o seguinte na sua publicação: a partir das enormes conjecturas que têm aparecido na imprensa ao longo das últimas 2 semanas, gostaria de confirmar que eu sou HIV positivo e tenho AIDS. Creio que tenha sido correto não publicar esta informação até agora para proteger a privacidade das pessoas ao meu redor. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs de todo mundo saberem a verdade. Espero que todos se unam a meus médicos e todos os outros no mundo que lutam contra esta doença terrível. Minha privacidade sempre foi algo especial para mim e eu sou famoso por dar poucas entrevistas. Por favor, entendam que continuará sendo assim. Mesmo que Fred não tivesse feito essa publicação, sem sombra de dúvidas, todos saberiam que ele estava doente.
Mas o cantor não queria morrer e guardar um segredo tão obscuro como esse. Para ele, fazer essa publicação poderia ser uma forma de ajudar outras pessoas que estivessem doentes. Durante a última semana de vida de Mercury, sempre houve alguém do seu lado. Fred apenas dormia e acordava, e isso se repetiu várias e várias vezes. Mary, que na época estava grávida de 7 meses do segundo filho, ia visitar o amigo todos os dias. No dia 24 de novembro de 1991, o mundo perdia um dos maiores cantores de todos os tempos, considerado por muitos o maior. Quando Mercury morreu, o amigo Dave Clark, o assistente Peter Freestone e Jim Hutton estavam cuidando dele. O médico que cuidava do cantor tinha acabado de deixar o hospital e foi chamado às pressas. Em entrevista, Freestone relatou o seguinte sobre o dia da morte de Fred. Uma das últimas coisas que ele me disse, e é uma daquelas coisas que eu lembrarei para o resto da minha vida, foi obrigado. Eu não sei se ele disse obrigado por estar com ele naquela noite ou pelos 12 anos anteriores. Eu não sei e nunca vou saber. O cantor foi cremado e suas cinzas foram enterradas. Ninguém sabe exatamente o local onde ele foi enterrado, nem mesmo os pais de Fred, a não ser Mary, a mulher que Fred amava. Nesse dia, a voz do rock mundial deixou este plano. A doença fez com que Fred sofresse coisas horríveis e, mesmo assim, ele demonstrava compaixão pelas pessoas. Fred Mercury dizia que a doença era um problema dele e que, por isso, não deveria expor seu sofrimento, principalmente para os fãs. E esse, caros amigos, foi o último dia do saudoso Fred Mercury. Por hoje, eu fico por aqui. Até mais.